José, ótima tarde. Você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no Futebolês, o nosso amigo Renato também conosco. E é essa a situação. O jogador já está treinando no Vovozão. Trata-se de um zagueiro de 22 anos, o Lucas Ribeiro. O atleta começou sua carreira no Vitória, estava no Hoffenheim, que comprou do Vitória, 16 milhões de reais o jogador, e a equipe do Hoffenheim emprestou ano passado para o Internacional, dessa vez ao Ceará. O contrato é até o final desta temporada. Há muita polêmica relacionada a essa contratação, mas o jogador já treina no clube e será apresentado oficialmente amanhã. Outro Lucas. Não tivesse o anúncio do Lucas, né? No período da manhã, mas o Lucas isso. Também já foi apresentado hoje, né? Não, apresentado não, ele treinou com o grupo, né? Mas assim, a apresentação que a gente chama é a coletiva, com imprensa e tal, mas ele já está no clube, ele já foi confirmado como contratação e já está treinando. Ah, verdade, Danilo. Certo, mas a apresentação assim para a coletiva, para tá certo. falar com a imprensa, exatamente, né? é depois. É porque a apresentação a gente chama porque vem lá o membro do departamento de futebol, normalmente o executivo, hoje foi o gerente de futebol, e faz a apresentação lá do jogador, conta alguma situação da sua contratação. Ô Danilo, tem muita gente aqui repercutindo de forma muito negativa a contratação do Lucas Ribeiro, né? Subindo a hashtag, foi um dos assuntos mais comentados hoje em todo o país, para ter ideia. Toda essa questão, o que é que você pode falar pra gente, Danilão? Bem, questão que a gente conversou ontem sobre isso aqui, que os meus colegas lá do Rio Grande do Sul me diziam o seguinte: olha, ele corre uma questão de justiça e há um receio de que ele, sendo punido, fique fora, não possa atuar, e isso seria ruim para o clube. Era um receio que o Internacional tinha ano passado e tal. Foi o que me passaram, né? Estudando em relação a isso e já conversando com outros colegas, a situação do jogador foi resolvida em relação à justiça, né? Ele fez um acordo com é bom que se diga o que aconteceu, né? Ele filmou uma moça com atos sexuais, era uma garota de apenas 14 anos. E postou numa rede social. Ele era um jovem de 18 anos, hoje ele está com 22, faz 4 anos. Então, nesse meio tempo, há 2 anos, me parece, ele fez um acordo. Na verdade, a família da moça entrou na justiça contra ele. Eles foram a julgamento, houve julgamento, e nesse julgamento, todos que já passaram por julgamento, o julgamento não era criminal. A lei não tem condição não existe na lei como enquadrá-lo criminalmente. Essa informação que eu ouvi de advogados, ele não cometeu o ato, então ele apenas atentou contra a imagem dela. Então ela entrou na justiça contra isso. Eles fizeram um acordo. Na hora do julgamento existe um momento para acordo entre as partes. Eles fizeram um acordo. O Lucas pagou 100 mil reais à família da moça, e aí o advogado entrou com pedido de extinção, então, daquele caso. O caso foi extinto pelo juiz, entendendo que o acordo teria sido feito. Então foi essa a questão dele. Ele não corre mais risco de, na justiça, ser preso ou alguma coisa que se imaginava anteriormente. A questão já foi na vara cível definida em relação ao Lucas, né? A questão que é colocada nas redes sociais é muito mais uma questão moral, eu sei disso. Eu estou falando apenas a questão do ponto de vista de justiça, o ponto de vista jurídico para o clube. Então o clube não teme perdê-lo durante a temporada. Entende que ele, inclusive, postou vídeo nas redes sociais se desculpando, ali, pedindo perdão. O clube entende que o cara pediu perdão, que ele tinha apenas 18 anos e que ele não deve ter sua carreira alijada por conta de um erro cometido. Esse é o entendimento do clube. O entendimento de algumas pessoas que são contrárias é diferente, né? Acha que, como ele cometeu esse erro, o jogador não deveria ser acolhido
pelo Ceará. Então essas são as posições aí que estão colocadas, mas o Ceará acertou com ele, já assinou contrato, o Hoffenheim emprestou a equipe alemã até o final de 2022. Eu sei que não dá pra gente desassociar, certo? Porque é um ser humano, é uma pessoa só. Mas olhando só para uma questão mesmo esportiva, é uma boa contratação, na sua opinião? Renato Manso está com a gente também, chegou por aqui. É uma boa contratação do Lucas Ribeiro, só olhando para uma questão esportiva, deixando essa outra coisa de lado. E essa outra coisa de lado não é que a gente vá aqui passar pano, não é que a gente aqui vá eximir o jogador da responsabilidade, não é isso. Isso é muito mais do lado do Ceará, da instituição. Se vale a pena, se eles entendem, como o Danilo falou, se o entendimento é este mesmo, o jogador foi lá, já pagou o que devia à justiça e a vida dele precisa seguir. Se ele, dentro de campo, ele pode ajudar. Renato Manso, boa tarde para você. Boa tarde, você, boa tarde, Caio, todo mundo que nos acompanha, Danilo, Anderson. Falando tecnicamente, o Lucas, ele é um jogador que vem de temporadas sem tantos minutos, jogou pouco no Internacional, né? Ano passado o clube que ele defendia. E o Ceará criou-se uma expectativa de que viria um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, jogar ali na sombra do Luiz Otávio, até ser o suporte mesmo. O Luiz Otávio vai precisando de maior tempo para descansar, para voltar a sua boa forma, né? Numa sequência muito grande de jogos. Então é um cara que também tem essa questão. E o Lucas, aliás, o nome que circulava seria de um jogador para brigar por essa posição, como o Messias veio ano passado e tomou de conta do lado direito. E de repente o nome do Lucas surge e não se vê esse nome, né? Se vê um cara que é muito promissor, foi vendido aí por 16 milhões para o Vitória, pelo Vitória para o Hoffenheim da Alemanha, um jogador que quando voltou ao Brasil foi um pedido especial do Cudê, né? O técnico Eduardo Cudê, que estava no Internacional à época. E aí, 3 meses depois, o Eduardo acabou saindo do Internacional e o jogador perdeu espaço lá, né? Então, é um jogador que precisa se reafirmar na carreira, é um jogador que precisa voltar a desempenhar um bom papel para talvez voltar essa expectativa, né? Fazer acontecer essa expectativa de um jogador muito promissor. Talvez não fosse o nome que a maioria das pessoas esperava. Esperava talvez um jogador mais no nível aí do Sabino, que foi o outro especulado. Até do próprio Danilo Avelar, que foi outro nome ventilado também, com mais experiência. Apesar de não ser um quarto zagueiro de origem, mas um cara que já jogou nessa posição também. E aí vem o Lucas, né? Então talvez o questionamento seja muito em cima dessa pouca minutagem do Lucas nos últimos anos. E de ele não ter conseguido ser titular no Internacional com uma das piores defesas dos últimos anos. Né? O Moledo, enfim, é mais ou menos por aí. Ele até termina o campeonato de 20, que terminou em fevereiro de 21, como titular do time do Abel. Lembra que ele joga, por exemplo, 0x0 contra o Corinthians, do gol do Edenilson e tudo. Mas a carreira profissional dele ainda é muito curta. Ele surge muito jovem, né? No Vitória. Seleção brasileira. Vai jogar no Hoffenheim, que é um clube que tem, por características, procurar jogadores jovens do Brasil. Roberto Firmino saiu daqui muito jovem, vindo do Figueirense. Carlos Eduardo também foi pra lá. O Carlos Eduardo ainda saiu com o respaldo de ser semi-estrela do Grêmio. Era vendido meio como se fosse o Alexandre Pato do Grêmio. Acho que é um contexto diferente. Semi-estrela é bom, cara. Era porque ele já tinha jogado no time vice-campeão de Libertadores. Ele tinha um peso diferente do que esses que eu estou citando. Joeliton, ex-Sport, que hoje está no Newcastle da Inglaterra. O Hoffenheim tem muito. E existem vários jogadores brasileiros do Hoffenheim emprestados por aí, porque não conseguiram se firmar por lá. 22 anos e precisa encontrar uma afirmação profissional, de alguma forma. Não deixa de ser uma aposta. Faz parte, eu noto em alguns momentos na formação de elenco do Ceará, tentar transformar o elenco um pouco mais jovem. Um ou outro jogador um pouco mais velho, mas tentando pegar jogadores mais jovens e de características de saída de bola com mais qualidade. A gente falava isso até do Richard ontem, que eu acho que é uma bela sacada, até porque é uma característica diferente dos volantes que lá estão no Ceará, né? O Ceará não tem bem um volante passador para jogar ali de 5, para fazer as primeiras saídas de bola. Mas a verdade é essa, é um cara que está tentando uma afirmação profissional, depois de ter tido algum espaço com o Abel Braga, apesar de ter sido o Cudê que traz, ele consegue uma sequência maior com o Abel.
O Abel resolve ir embora, vê o Miguel Ramírez e ele praticamente, se você analisar friamente, não joga a temporada de 21. Só te interromper aqui. Disse que conseguiu abrir a tempo e pegou aqui, printou para mim. Me mandaram dizendo o também. seguinte, Tem vários aqui já. Meu amigo vacilou, a galera printa, não tem como. O Matheus Pois copiou todo na íntegra. e me Você mandou printa aqui. como eu printo? Exato. Então, você quer ler, né? Então pode ler aí. Não, eu vou aqui. Não, tranquilo, Danilo. Talvez Você tá aí no estúdio, né? Bom, aqui ó, o Ceará Sporting Clube vem a público informar que através do seu departamento jurídico realizou todas as diligências e consultas necessárias para avaliar a situação do atleta Lucas Ribeiro na esfera judicial, sendo parte das etapas de registro de atletas. Acerca do atleta Lucas Ribeiro, conforme certidões judiciais obtidas, informamos que o mesmo não possui nenhum processo criminal, tendo havido apenas um único processo cível em segredo de justiça, mas que foi extinto por acordo firmado entre atleta e parte autora. Portanto, não há registro de qualquer processo judicial na esfera cível ou criminal que impeça a sua contratação. O Ceará Esporte Clube respeita o direito à presunção de inocência e o devido processo legal, bem como a autonomia da vontade das partes em celebrar acordo judicial para pôr fim a conflitos do passado. Atenciosamente, a diretoria. Foi essa A gente mensagem. tinha citado, né, essa questão do processo, Sim. que era cível Sim. e que ele estava extinto por acordo. A gente Estamos, já inclusive, os números, né? Foram 100 mil reais. a gente tinha realmente já explicado isso já. O Danilo já tinha trazido até Acho que a essa explicação informação. do Ceará é mais o seguinte, nós avaliamos, né, e chegamos à conclusão de que não há nada Impeça, do né? ponto de vista da justiça Exato. que impeça a contratação. O Ceará, É isso que a nota está dizendo. O Ceará, nesse aspecto, o Ceará não analisa nada moral. Não é uma questão moral para o Ceará, é uma questão de justiça. O Ceará olha friamente, vai lá, puxa, eu estou usando essa expressão para ser compreensível para todos, tá? Puxa a ficha do atleta, não tem nada na esfera civil nem criminal, então o atleta também não está respondendo nada na justiça, e assim o Ceará pensa. É dessa maneira que pensa a diretoria do Ceará, inclusive como a nota oficial, né? Então é dessa maneira. Então respeitemos também, podemos ter opinião contrária a isso, e aí aqui todo mundo é livre para falar o que pensa mesmo, né? Falar o que pensa mesmo. Às vezes a minha opinião é diferente da do Renato, que é diferente da do Caio, da do Danilo. Somos pessoas diferentes, temos formações diferentes, mas a gente precisa respeitar. Então, nesse instante, o Ceará está analisando exclusivamente uma questão jurídica. Se o jogador está tranquilo, está limpo, nada impede da contratação, o Ceará também não vê motivo para não contratar o atleta. Já falei ontem aqui, o Ceará assume uma bronca que talvez não é a dele, e aí a repercussão que a gente vê nas redes sociais. É exatamente essa. Jussi, o Ian Rodrigues, segue uma receita... Só um detalhe, Claro. o link ainda segue fora do ato, certo? A gente leu aqui porque a gente conseguiu, né? Mas o link ainda segue fora do ato. Pode ser, inclusive, que o Ceará faça alguma alteração nesse texto que você leu, né? Jussi, segue uma receita especial para sua careca. Sebo de carneiro e flanela. Fica tinindo. Eu li porque ele mandou um superchat de R$5, e no final das contas entram 2. E tem dinheiro sobrando, né, José? Exatamente. Aí xinga os outros, aí é deselegante. Xinga não, mas é deselegante. Vamos ouvir o Yuri Castilho? Vamos lá. Só Danilo falou, né? Eu tô aqui sozinho. Mas não era pra ele, né? Não, é pra todos. Vamos ouvir o Yuri Castilho? Vamos! Bora! Também não precisa gritar, é um microfone. Dia esse 30 negócio. ainda não, calma. Exato. Vamos ouvir o Yuri Castilho. Ele falou sobre a posição que ele prefere atuar, o novo atacante do Ceará. Olha, nos últimos jogos eu vim jogando aberto, na beirada, na ponta esquerda. Mas se for preciso o professor optar de me botar ao aberto, ou vindo de trás, ou de centroavante, eu jogo, claro, como você falou. Hoje o jogador joga mais de 2, 3 posições. E é onde eu vou trabalhar, para onde o professor me botar, tá bem, tá em forma, para poder ajudar o Ceará. A preferência não, a gente quer jogar, a preferência é jogar. Mas nos últimos jogos eu vinha jogando aberto. Mas também jogo de centroavante sempre. Tanto faz para mim, tanto faz aberto ou de centroavante, tanto faz. Danilo, chegou, porra, chiando pra caralho, né? A gente já tem que providenciar o encontro de Yuri Castilho e Eduardo Truvão. Porra,
pô. Mas ele não parece marrento coisa nenhuma, não, né? Coisas bem informadas. O meu amigo Felipe de Pádua, ele é repórter lá em Aracaju, né? Então, quando surgiu esse receio essa dúvida se o Batistão ou os estádios de Aracaju estão com público reduzido ou não para esse jogo do Ceará. Até porque você sabe que vai ter torcedor do Ceará querendo ir para o jogo. Ou que more por lá, ou que esteja aqui queira ir por lá. Torcedores do futebol cearense são incríveis. Eles aparecem em todo lugar. Se tiver como ir, eles irão. O torcedor pode ir, pelo menos do ponto de vista do estado de Sergipe, da cidade de Aracaju, é possível. Eles aceitam sim o público visitante, mas a capacidade do estádio está reduzida a 50%. Então, o governo de Sergipe reduziu a capacidade de público nos estádios para esse início de ano em 50%. Então, só 50% do Batistão estará em condição de receber público, ou seja, o público no Batistão será de 50% da sua capacidade. E nós estamos falando do confronto do dia 29, quando o Ceará enfrenta o Sergipe na sua estreia na Copa do Nordeste. Estreia que o locutor que a fará está conosco aqui, está no estúdio, pela TV Jangadeiro. Então, você pode ir para o Batistão, mas você pode ficar também e assistir tudo, né, Gisele? Exatamente. A gente vai trazer com exclusividade, TV aberta, né? Sergipe e Ceará. O jogo é pela segunda rodada, é jogo válido pela segunda rodada, mas o Ceará e Fortaleza saltaram a primeira rodada. Exato, é a estreia do Ceará na temporada e também na competição.